Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Há um tempo atrás, quando eu comecei a pregar o Evangelho e evangelizar os bairros da cidade onde eu morava, Curimatá, eu estava evangelizando num bairro cujo nome é Batateira. E eu estava visitando alguns locais que depois eu ia descobrindo. Eu cheguei a fazer culto em 2 lugares, cuja dona das casas eram donas de centro de terreiro de macumba. E eu ia descobrir depois. E começamos a alcançar algumas pessoas naquele bairro. E uma vez, às 10 da noite, eu estava pronto para dormir. Um casal veio me buscar em casa, me chamar para expulsar o demônio de um jovem que estava lá no meio da rua daquele bairro e ninguém conseguia segurar. Tinham 4 homens tentando segurar esse jovem e não conseguia segurar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha umas 30 pessoas naquele local, a rua estava tomada de gente, uma escuridão, não tinha lâmpada no poste. E quando eu cheguei no ambiente, tinha um jovem deitado no chão, como que desmaiado, e uma macumbeira rodeando ele com um charuto desse tamanho e cantando música de macumba. E quando eu cheguei, eu me pelei de medo. Só que não. Baixinho é bicho invocado, irmão. Mexe não, dá uma valentia. Mas eu fiquei com medo. E eu pedi para o cara que me chamou, busca uma lanterna, que não dá nem para ver o rosto do menino. Ele correu, buscou a lanterna, e eu fiquei orando aqui mais ou menos 15 metros. Quando eu estava orando aqui, repreendendo pelo sangue de Jesus, a macumbeira, buf, caiu no chão. Eu disse, toma. Daqui a pouco, quando ela se levantou, ela disse, olha, isso aqui não tem jeito para ele não. Isso aqui não tem quem dê jeito nele. E obrigado, varão. E eu disse, eu conheço um Deus que fez os céus e fez também a terra, que pode todas as coisas. E ela saiu maldizendo para lá. Quando a lanterna chegou, e o pessoal tinha contado a história, que 4 homens não seguravam aquele jovem, eu foquei a lanterna no rosto daquele jovem, e fiz uma oração. E eu declarei, espírito sujo e imundo. Quando eu falei isso, o rapaz se levantou de uma vez, com a rapidez tão grande assim, que eu já vi ele já chegando com o rosto perto de mim. E quando eu percebi, eu já estava montado em cima dele. Eu derrubei ele, montei em cima do peito dele, coloquei o joelho nos braços dele, e mandei o demônio sair. E o demônio saiu. E os caras ficaram olhando, mas 4 homens não seguraram, e esse cara sozinho conseguiu segurar esse rapaz. E quando ele se levantou, nós fomos, a multidão, eram umas 30 pessoas, indo para a casa do pai, da mãe, e a macumbeira também acompanhando, junto. Eu tenho sorte, irmão, com esse tipo de gente, é porque Jesus vai me usar para libertar um monte de macumbeiro. Quando chegamos na casa, o jovem ficou endemoniado de novo, e eu fui expulsar o demônio. E quando eu disse, demônio, sai desse corpo em nome de Jesus, a macumbeira saiu lá da cozinha da casa e veio correndo, segurou na mão do rapaz e disse, não sai não, fica aí. Eu disse, sai demônio. Aí a macumbeira disse, não sai não, fica aí. Irmão, braço de quem capinou muito. Eu desci o braço assim, pá! Eu tenho certeza que até hoje está roxo. E a mulher soltou o braço desse rapaz. E eu disse, se vocês não tirarem essa mulher daqui, eu vou embora e vocês vão ficar com esse rapaz desse jeito o resto da noite. Aí eles arrancaram a mulher de lá. E o demônio saiu do rapaz. E ele dormiu tranquilo. Naquele dia eu fui para casa, o inferno inteiro foi atrás de mim. Quando eu ia de bicicleta, um calango mexia na folha, 11 da noite. Eu pensava que era o dinossauro lá, tinha saído do Universal Park, né? Jurassic Park. Um cachorro latia, para mim era um leão. Sai, diabo do inferno. Medo. Mas eu cheguei em casa, orei, repreendi o mal, dormi tranquilo e começamos uma libertação com aquele jovem. E um dia estávamos no culto, eu estava dirigindo o culto, o missionário Tony estava na época conosco lá. Quando os parentes chegaram me chamando, que estavam trazendo um jovem para a igreja,
e a 4 quarteirões ele caiu, ficou desmaiado no canto de uma cerca lá. Eu passei o violão para o missionário Tony, ele ficou cantando lá, e eu fui buscar. Quando eu cheguei lá, o jovem estava fingindo que não estava ouvindo ninguém. O espírito de mudo e surdo entrou nele. Quando eu cheguei, ele disse: tu está inventando, rapaz, levanta em nome de Jesus. O cara se levantou. Quando chegamos perto da igreja, ele olhou para mim e disse: não vou entrar lá não, vamos brigar aqui fora, porque aqui é bom. Você tem ideia do que demônio é capaz de falar? Disse: não, vamos entrar lá dentro. Não, lá não, vamos brigar aqui fora. Aqui é meu lugar, lá eu não posso, tu vai entrar lá. E nós entramos com ele e começamos o processo de libertação. E lá descobrimos que ele estava daquele jeito, endemoniado, porque a mãe dele não gostava da esposa dele. E a mãe dele fez um trabalho de macumba para separar o filho da nora, porque não gostava da nora. E a macumba, ao invés de pegar na nora, pegou e foi no filho. E o filho criou uma raiva da mãe, um ódio mortal da mãe. E começou a ouvir vozes. E ele saía correndo dizendo que uma voz estava mandando ele se matar. E nesse dia, quando começamos a ministrar ele, o demônio se manifestou. Lá foi descoberto a macumba. A mulher teve que confessar, a mãe confessou o tipo de macumba que ela fez. E eu comecei a ministrar esse jovem: perdoa a sua mãe. Ele ficava com os olhos vermelhos: eu não perdoo. E começamos a trabalhar na consciência dele: perdoa, isso é bênção para você, esse demônio não vai te pegar mais se você perdoar a sua mãe. Até que ele conseguiu liberar perdão. Quando ele liberou perdão, o demônio perdeu as forças e o demônio saiu dele. 2 dias depois ele estava trabalhando, e de repente ele sentiu que alguma coisa estava querendo sair de dentro dele. Ele não sentiu ânsia de vômito, mas simplesmente começou a sair alguma coisa de dentro dele. E quando ele colocou para fora, foram 2 buchas de cabelo, desse tamanho, que ele colocou para fora, estava dentro dele. Detalhe: o tipo da macumba envolvia um fio de cabelo da esposa dele. Essas coisas são reais, e pega quem não tem a proteção do sangue de Jesus. Mas eu estou contando esse testemunho, essa experiência, para falar de um detalhe. O que fez aquele demônio encontrar forças para fazer o que ele fez com aquele jovem, foi um negócio chamado de falta de perdão, raiva, ressentimento da própria mãe. Enquanto ele não abriu a boca e perdoou sua mãe, o diabo não saía, não tinha que arrancar aquele demônio daquele homem, daquele jovem. E nessa noite eu vou falar sobre perdão. Diga comigo: perdão. Diga: perdão. Diga para quem está do seu lado: perdoe. Uma das janelas mais largas, que possibilita mais o diabo entrar na vida de uma pessoa, é o ressentimento, é a falta de perdão. Porque quando você nutre um sentimento de ódio contra alguém, e retém o perdão, ainda com pretexto dizendo só Deus perdoa, o diabo consegue manipular a sua vida, ele consegue manipular a sua história. E como eu sempre falo quando estou ministrando sobre isso, quem vive de ressentimento está preso ao passado, não desfruta do presente e compromete o futuro. Esse texto que agora nós vamos ler fala de perdão, e eu vou lendo e já vou compartilhando a respeito do assunto com você. No capítulo 18 de Mateus, versículo 23 em diante, fala do credor incompassivo. Diz assim a palavra na tradução corrigida: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. Eu já quero adiantar para você que este rei, ele representa Deus nesse texto. Jesus vai contar aqui uma parábola, dizendo que é assim que acontece no reino dos céus. E este rei, ele seria, no nosso caso, Deus. E a primeira coisa que eu quero te adiantar nesse texto é que o Senhor vai pedir contas. O rei pede contas. Diga: o rei pede contas.
Quem vive no Evangelho, na ilusão de que não vai ter que prestar conta da sua vida diante de Deus em algum momento, está iludido, está sendo enganado. Pastor, mas a Bíblia diz que nós não seremos julgados. Quando você entrega a vida para Jesus, você não será julgado para a salvação, se você permanecer em Cristo. Você não vai passar pela ira de Deus, pelo julgamento de Deus, chamado a grande tribulação. Você não vai estar tendo dúvida lá na hora do juízo final, porque você não vai participar, se você permanecer em Cristo. Porque a Bíblia diz em Hebreus 5:9, que Jesus se tornou a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O que vai garantir que você nunca será julgado, o julgamento final, será a tua obediência a Cristo até o final. Posso ouvir amém? Porque essa ideia de que uma vez salvo para sempre, e você entrega a vida para Jesus e vive como um mundano lá fora, esqueça. Porque um sinal de novo nascimento na sua vida de verdade é a tua predisposição para a obediência. Jesus não é salvador do mundo, Jesus é salvador daqueles que lhe obedecem. A Bíblia diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens, e que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, não é o mundo todo que crê, é aquele que crê que recebe o benefício da salvação. Então, tanto você que já é convertido, quanto você que não é convertido ainda, saibam que todos nós prestaremos conta diante de Deus. Uns prestarão contas, porque não se converteram, estarão no juízo final, e não terão o nome escrito no livro da vida, e serão lançados no lago de fogo. E outros que permaneceram em Cristo, não vão participar do julgamento final, mas também prestarão contas da sua vida diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz, em 2 Coríntios 5:10, se eu não me engano, eu estou ficando velho, mas tem um versículo assim que ainda não lembro, que todos estarão perante o tribunal de Cristo. É isso? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Isso aqui não é juízo final, isso aqui é um julgamento para galardão, para açoites, é um julgamento onde Jesus vai pedir contas de você, não é para salvação. Tem gente que diz, não, se eu for salvo já é suficiente. Você não tem ideia do que significa você ter guardado tesouro no céu. Quando Jesus fala, juntai tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói, Ele está deixando claro que é importante que quando você chegar no céu, no paraíso, no reino milenar, você tenha vivido uma vida de tal maneira, que Jesus possa olhar para você e dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Todos nós estaremos lá, no mínimo, para a vergonha, para a exposição. Eu sei, irmão, que ao longo da minha caminhada cristã, os erros que eu cometi, dos quais não me orgulho, pelo contrário me arrependo, estarão expostos lá. Estarão expostos, perdoados por Cristo, mas Ele vai mostrar, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia teremos de tratar. Então veja bem como você vive hoje, porque a Bíblia está dizendo sobre uma prestação de contas. O rei vai pedir contas. Quando o Senhor Jesus fala da parábola dos talentos, que Ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para outro, e 1 talento para outro, e Ele vai chegar o momento em que Ele vai pedir conta. Quem recebeu 5 talentos, apresenta 10, quem recebeu 3, apresenta 6, e quem recebeu 1, enterrou o talento, e quando foi entregar o único talento, foi cobrado pelo Senhor. E essas parábolas não estão se referindo ao povo do mundo, estão se referindo aos servos, a quem Jesus confiou alguma coisa. Então, dá um chute não, dá um coice, uma pesada de Van Damme, coisa que para os mais velhos, que os novos ninguém sabe quem é Van Damme mais, né?
dá uma pesada, dá um coice, uma cotovelada em toda a ideia que tenta fazer você viver uma vida acomodada no reino de Deus, de achar que você pode viver uma vida de várzea, uma vida irresponsável, uma vida de pecado na terra, porque afinal de contas Deus vai fazer vista grossa e não vai considerar essas coisas. Diga não para esse tipo de mensagem, porque isso te leva muito para mais perto do inferno do que do céu. Esse negócio, não, Deus é amor, no final das contas Ele não vai julgar ninguém. Vai julgar! A palavra está dizendo que vai chegar um tempo de acertos de conta. Tu vive hoje como tu queres. Você faz hoje o que você quer, ainda achando bom. E alguns ainda dão graças a Deus pela saúde que tem e pela oportunidade de pecar. Mas saiba que se hoje está comendo bem, amanhã tu poderá arrotar ruim. Essa mensagem é boa, não é? Cuidado, porque o texto está dizendo que o reino dos céus, ele pode se comparar a um rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que ele devia 10.000 talentos. Quantos? 10.000, diga 10.000. Vamos dizer que esses 10.000 são 10.000 reais. 10.000 reais. Segura aí. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. A outra coisa que eu quero que você saiba aqui: se há uma dívida, ela tem que ser paga. Esqueça desse negócio que não, fulano vai esquecer. Não, vamos fingir que nada está acontecendo. Já viu aquele tipo de gente? Está devendo a você, aí conversa com você, enrola, e trata com você como se nada estivesse acontecendo. Se você não vier e lembrar, ei rapaz, minha conta, e a dívida, o cara está aqui, ó. Tem gente que é cínico, é ou não é? Aliás, de vez em quando aparece um vendendo uma coisa e outra, vai que eu estou falando aqui, eu estou devendo alguém aqui, gente. Se eu estiver devendo alguém aqui, no final pode vir falar, mas também não invente, porque a memória aqui é de elefante, hein? Se você me cobrar por uma coisa que eu não te devo, mas se tiver alguém aqui com dívida, pague, porque é bíblico. A Bíblia diz que aquele que furtava não furte mais, que mentia não minta mais, que roubava não roube mais, que xingava não xingue mais. Eu acrescento, que devia não deva mais. Não, na Bíblia diz que não deveis nada a ninguém, não é? A não ser o amor. Então, se tem uma dívida, ela tem que ser paga. E quando isso é diante dos olhos de Deus, aí você esqueça. Porque a justiça diz que se houver uma dívida, ela tem que ser paga. E Deus trabalha com princípios, com justiça. Ele é amor, mas muitas vezes Deus não pode agir só pelo amor, porque tem a justiça. O mesmo que morreu na cruz para nos salvar, é o mesmo que vai nos lançar para o inferno, se não recebermos sua oferta de amor. Mas como é que um Deus que ama tanto, que deu seu filho para morrer, é o mesmo que vai lançar o mundo para o inferno? Porque trabalha com justiça. E alguém vai dizer, mas como o Senhor está me lançando para o inferno, para o lago de fogo? Eu disse, não sou eu, é a justiça que eu já estabeleci, é por isso que eu te avisei. É por isso que eu mandei o meu filho para morrer por você, para você ser livre de mim mesmo. Porque só existe uma maneira de sermos livres da justiça de Deus, da ira de Deus, é por meio de Jesus. Amém? Jesus é o único que pode livrar você e a mim do lago de fogo. Por isso que a Bíblia diz que dele, Jesus, por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que o mundo foi feito por ele, com a sua palavra ele sustenta todas as coisas. Por isso que ele mesmo não tem nenhuma dificuldade de se apresentar dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por que ele fala isso?
Porque ele quer deixar claro que se você correr para cá, você precisa dele. Se correr para cá, você também precisa dele. Você não tem para onde fugir, você não pode encontrar outro Salvador além dele, Jesus. Mas voltando aqui, se há uma dívida, ela tem que ser paga. E então o rei vai estabelecer e ele vai exigir o pagamento. O pai de família não pôde pagar a dívida, então o rei pediu a esposa, pediu os filhos, os seus bens e a própria vida daquele servo. Você vai ter que me pagar, você me deve. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele não tinha condição de pagar aqueles 10.000 talentos. Digamos que um homem aqui, trazendo para os nossos dias, ele tem um salário mínimo. O único bem que ele tem assim um pouquinho mais elevado é um celular de R$200 e uma bicicleta de R$250. E uma casa caindo aos pedaços, nem reboco tem. Com um terreno 6x8. Então não tem quem tenha coragem de dar R$2.500 lá no bairro, no final da Vila Irmã Dulce. Ele tem 8 filhos. Quem quer essa bênção aí diz amém? Diz não, né? 8 filhos ele tem. Não, ele não tem um salário mínimo. Eu coloquei aqui, mas ele não tem um salário mínimo. Ele tem o Bolsa Família. E ele deve R$10.000. E o dono da dívida, o senhor para quem ele deve, diz: eu quero o pagamento agora. Ele vai vender a casa, não dá R$3.000. Porque quando você vai vender uma coisa pelo valor dela, é uma coisa, com paciência. Quando você vai vender para pagar a conta, quem vai comprar aproveita da situação. Rapaz, ela vale 2.500, mas tu quiser 800, conta aqui na hora. O cara, eu quero. Aí ele vende tudo quanto tem, dá R$1.400 todo o dinheiro dele. Ele tem condições de pagar R$10.000? Nesse momento, sim ou não? Não tem. Aí ele tem que dar a vida dele, a esposa, os filhos. Ele vai dar trabalho para o dono. Foi a situação desse homem. Quando ele se ajoelha diante do seu Senhor e pede generosidade do seu coração, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Louvado seja Deus. Diga amém. Porque o nosso Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus de perdão. O nosso Deus é um Deus de... O seu Deus e o meu Deus é um Deus perdoador. É um Deus que perdoa pecados. E quando é que ele perdoa o pecado? Quando nós fazemos o que esse servo fez. A Bíblia diz que o servo se prostrou, reverenciou e pediu generosidade. Esse prostrar-se, essa atitude se refere à atitude que nós tomamos quando entregamos nossa vida para Jesus. Todo aquele que reconhece que não pode pagar a sua dívida, porque todos nós temos uma dívida impagável, que é a dívida do pecado que herdamos de Adão e Eva. Todos nós que temos essa dívida, que nascemos com ela, e pedimos perdão a Deus, entregamos nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que a atitude de Deus é lidar conosco com íntima compaixão. Que embora a justiça de Deus vai ser realmente solta, vai ser imposta na vida daqueles que são desobedientes, Deus ainda continua sendo amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Está sempre disposto a perdoar os nossos pecados. Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos
que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. O cara tinha acabado de ser perdoado pelo seu patrão. Ele devia 10 mil. E o patrão dele perdoou os 10 mil. Aí ele encontrou aquele que devia 100 reais para ele. E ele disse: vai ter que me pagar. Você vai ter que me pagar, porque eu quase que ia morrendo agora. Quase que eu ia para a cadeia. E eu não vou mais viver sem dinheiro. Tu vai ter que me pagar os 100. E o cara era mais lascado que ele. E o cara fez a mesma coisa. Olha o que o cara fez aqui para ele. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele fez a mesma coisa. E sabe o que ele faz? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ele foi perdoado, porém não perdoou. Será que isso acontece entre nós, seres humanos? Sim, acontece. Principalmente conosco, que temos justiça própria. Porque o que mais acontece no nosso dia a dia é isso. Quando a gente tem alguém que deve, tem alguém que caluniou, tem alguém que fez alguma coisa contra nós, nós temos dificuldade de liberar perdão. E alguém vem: rapaz, perdoa fulano, entende aí a situação, se coloca no lugar dela. Não muda não, rapaz, olha o que o cara fez comigo, o cara falou isso, falou aquilo, fez isso, fez aquilo, eu não vou perdoar. E é crente, santo, que chega na igreja e diz: oh, que... ousado amor, como é que é? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E celebra o amor de Deus. E o coraçãozão assim, sabe? Com a ponte agudo, igual um tridente. Quando ele fala com o irmão que ele está de mal, ele vai com a língua bifurcada. Para matar. Dificilmente quem está com ódio, ressentimento, com dificuldade de perdoar o outro, dificilmente vai conseguir meditar no tamanho do perdão de Deus para ele. Mas o que acontece é que Deus lhe perdoou 10 mil talentos, uma dívida impagável, e ele não quer perdoar os 100 reais que o outro está devendo para ele. E esses 100 reais pode ser uma calúnia, pode ser um mal entendido, uma marca, uma traição. Eu não perdoo meu marido, eu não perdoo minha esposa, eu não perdoo meu pai e minha mãe. O seu pai, sua mãe, ou quem quer que tenha te feriu numa área. E você, nos 10 mandamentos, em todas as áreas da sua vida, você feriu Deus. E Ele te perdoou. Porque esses 10 mil talentos, eles se referem à plenitude da depravação moral do ser humano. Quando o homem pecou, ele não se depravou em algumas áreas da sua vida, ele se depravou plenamente. E porque ele se depravou plenamente, Deus criou 10 mandamentos para mostrar para ele que em todas as áreas da sua vida, ele pecou contra Deus. E Deus é capaz de perdoar os 10 mil talentos, sabe? Todas as áreas, os 10 mandamentos que ele feriu. E ele tem dificuldade de perdoar uma área em que o outro feriu ele. Você sabia que com isso nós transmitimos uma mensagem para o céu dizendo que nós somos melhores que Deus? Somos melhores que Deus. Deus perdoa porque Deus é mais humilde do que eu. Eu sou melhor. Eu sou eu. Você percebe quanto nós somos injustos em nome da justiça?
E nós, queridos, somos ensinados pela palavra de Deus a agir parecidos com Deus. Se Deus nos perdoou uma dívida impagável, isso não deveria nos ajudar a perdoar situações específicas de pessoas? Tem outra. Nós podemos aprender a imitar Deus em tudo. Exemplo. Você devia 50 mil no banco. Digamos que essa miséria você não vai ter sobre o seu corpo, em nome de Jesus. Mas digamos que você tem uns 50 mil no banco. Aí de repente alguma coisa aconteceu. Um amigo chegou, disse: rapaz, deixa eu pagar a tua conta. Um parente chegou e quer dizer, Deus usou alguma coisa e você foi isento daquela conta. Ou o próprio banco ligou para você: rapaz, tem uma promoção aqui, você foi, eu não sei se isso acontece, você foi sorteado. Dos 50 mil tu vai pagar só 1.000. Aí você, louvado seja Deus, 40 mil eu vou comprar um carro. Daí você é realmente poupado dessa grande conta. Procure alguém que está te devendo R$200 e diga: ei, você precisa me pagar mais. Você acha que isso não seria nobre? Bonito? Ou então você que tem um salário que te dá a capacidade de fazer uma compra de R$1.500 de supermercado para a tua casa. A gente não tem, principalmente aqui por causa do Carvalho, e por causa do hiper bom preço, e por causa do pão de açúcar, que aquela miséria, a gente não pode nem entrar lá, que tem que pagar. Só em pisar o pé tem que pagar no extra. Você não pode comprar um papel toalha. Mas você chega numa rodinha de gente dizendo assim: ó, rapaz, não aguento mais, velho. Todo mês eu tenho que fazer uma compra de R$2.000. É caro demais. R$2.000 de supermercado, eu não aguento mais. É muito caro. E lá naquela rodinha onde você está lamentando os R$2.000 que você está pagando de supermercado na sua casa, tem alguém com um tipo de sentimento assim, ó: ah, se eu tivesse condições de suprir a minha geladeira, a minha despensa, com o valor de R$2.000, que eu tenho certeza que a minha pele seria outra, a minha casa seria outra, meus filhos seriam outros, a nossa dignidade seria outra. Enquanto um está lamentando o valor, o outro está dizendo: se eu tivesse condição, eu faria com alegria. Ou você acha que não acontece isso? Que tem gente que não tem condição de colocar R$500 de supermercado na sua casa por mês? Tem. Então, por que eu estou falando isso? Se você é alguém que Deus tem te dado um tipo de salário, de renda, que te dá a capacidade de trazer essa dignidade, R$2.000 de supermercado, R$3.000 de supermercado, se pareça com Deus. Ele te deu muito. Procure alguém que você sabe que não tem condição, dê uma cesta básica. Aliás, você pode adotar alguém, e você pode dar para esse alguém que não tem condição uma cesta básica, daquela de R$59, R$60 por semana. Pastor, mas eu não vou estar nutrindo uma dependência naquela pessoa. Faça para Deus, não importa como aquela pessoa vai se comportar, mas tenta imitar a Deus. Se Ele tem te dado proporcionalmente, né, de maneira elevada, abençoe alguém que você pode abençoar e que não tem a condição que você tem. Multiplique o seu coração. A verdade, multiplique o coração de Deus na vida de outro. Transmita essa vida. Amém? Uma mulher foi entrar numa loja, já contei isso, mas faz muito tempo. Ela entrou numa loja, e quando ela estava entrando na loja, tinha uma adolescente sem camisa e sem chinelo, só de short, sujinho, feinho. Eu me lembro das minhas fotos, quando eu chego lá em casa no Canto Buriti, minhas fotos de 6 anos de idade. Eu me lembro quando eu andava com bucho rajado, chupando manga o dia todo e melancia, e juntava poeira e fazia aquelas rajadas aqui, ó. E o povo ia lá para casa e a gente ficava até 9 da noite, 10 da noite, brincando de bandeirinha, lá na poeira, à luz da lua. E quando a gente ia dormir, dava graças a Deus que a mamãe não lembrou de mandar a gente tomar banho.
E a gente ia dormir com o pé preto e com tudo aqui rajado de sujo, ia dormir na rede, no lençolzinho friozinho. E quando a gente amanhecia o dia, olhava, um milagre, estava limpinho. Você não sabe o que é milagre, rapaz. E acumulava tudo isso para de 15 em 15 dias as tias pegavam você nuzinho, jogava lá em cima de uma pedra, pegava os cacos de telha e arrancava. No caco de telha, o grude. E a mulher viu essa criança e ela pediu para o funcionário da loja, combinou com eles lá, deu um banho nessa criança, aí eles foram lá, deram um banho nessa criança, e ela deu um banho de loja nessa criança. Deu uma roupa mais cara para ele, vestiu ele, colocou o melhor tênis da loja, e no final ela se despediu dele, e ele olhou para ela e perguntou: a senhora é a esposa de Deus? A atitude dela refletiu Deus. Nós podemos fazer algumas coisas com alguém, que quando terminarmos de fazer, a primeira pessoa de quem esse alguém vai lembrar é de Deus. É nessa hora que Jesus fala assim, que as vossas obras brilhem diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado no céu. Por isso que ele ensina, não sabe a tua esquerda o que faz a tua direita, para que você faça isso em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensa. Nós podemos imitar Deus em tudo, porque Jesus falou: eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Quem diz amém aí? E esse servo, ele teve uma tremenda oportunidade de fazer com alguém a mesma coisa que o patrão dele fez com ele. Ele não fez. Ele não seguiu o exemplo. Vendo, pois, os seus conservos, versículo 31, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Preste atenção, olha o que Jesus está falando, é muito sério. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Você acha que esse é o tipo de palavra que a gente pode deixar de pregar na igreja? Nunca, nunca. Sempre temos que pregar essa palavra, porque se existe uma área em que o diabo tenta escravizar o povo, é na área do ressentimento, da falta de perdão. Entra no casamento, o perdão tem que estar lá. Relacionamento de pais e filhos, o perdão tem que estar presente o tempo todo. Sociedade de amigos, o perdão tem que estar presente, porque volta e meia estamos machucando uns aos outros. Colega de aula, colega de trabalho, trânsito, tudo exige o princípio do perdão presente em nossas vidas, senão a gente não vai conseguir. Então perdão, queridos, é uma doutrina, perdão é um princípio, perdão é uma dádiva, perdão é uma virtude que Deus estabeleceu para nos manter como sociedade saudáveis. Porque se nós começarmos a nutrir sentimentos de raiva, de ódio, e não liberarmos perdão uns para os outros, para onde vai a sociedade? Para onde vai uma comunidade cujas famílias decidem se vingarem umas às outras e não se reconciliarem, se destroem? Na cidade grande acontece isso? Acontece, no interior também. No interior o que mais acontece é um vizinho ameaçando de matar o outro, porque o outro fez uma cerca e fez um beco muito estreito e entrou um pouco no terreno do outro, e ele não está disposto a tirar a cerca, e o outro não está disposto a perdoar, e eles vão para a espingarda. Você sabe o que é espingarda? Então, deixa eu ver se dá para pregar. Aleluia, dá. 3 coisas que eu quero falar rapidamente sobre o perdão.
A primeira coisa, a importância do perdão de Deus para a nossa vida. Sem o perdão de Deus, nós estamos perdidos. Sem o perdão de Deus, nós não temos condições de avançar, de crescer, de nos desenvolvermos na nossa vida com Deus. Sua caminhada com Deus começa com o perdão. Se Deus não nos perdoar, nunca teremos condições de andar com Ele. Porque a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. E para podermos nos aproximar de Deus, Ele tem que nos perdoar, senão não temos condições. Porque nossa vida, a Bíblia diz que a nossa justiça cheira mal às narinas de Deus. E quando a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, você deve entender que naquele tempo imundícia era o tipo de pano que as mulheres usavam quando estavam menstruadas. E passavam alguns dias com aquele pano, ninguém aguentava o cheiro. E Deus diz que a nossa justiça pessoal, ela é tão contaminada, tão cheia de justiça própria, tão cheia de ressentimentos, que cheira mal como trapo de imundícia diante das narinas de Deus. Então, diante dos judeus, o Senhor estabeleceu alguns critérios e regras e princípios. Quando uma pessoa devia muito a um fazendeiro, a um homem rico, uma pessoa ia lá pedir um empréstimo para fazer uma plantação, e de repente ele não conseguia pagar aquele empréstimo. Por quê? Porque a plantação não fluiu, e ele ia acumulando a dívida, chegava num ponto como esse credor aqui, e ele não tinha condição de pagar o seu credor. E então ele fazia o que justamente foi feito aqui. Ele se vendia como escravo, a ele, a esposa, os filhos e o terreno para pagar a dívida. E quando uma pessoa se entregava como escravo, porque não conseguia pagar a dívida, a única chance que ele tinha era se surgisse ali para a vida dele um homem chamado resgatador. Diga resgatador. O resgatador poderia ser um parente, um pai, poderia ser um amigo que gostava muito daquele homem e que era riquíssimo e tinha condições de pagar a dívida e trazer aquele escravo de volta para a vida livre. Então, quando uma pessoa que devia se vendia como escravo tinha um resgatador, o resgatador vinha, pagava a sua dívida, trazia ele de volta para a sua terra. Só que esse resgatador passava a ser dono de quem ele resgatou. Então a pessoa deixava de ser escrava do homem para quem ele estava devendo, mas agora ele era escravo de quem o resgatou, com uma diferença: agora ele está servindo alguém que ama ele, que o ama, que é amigo, e é diferente. E alguns resgatadores, por saber da obstinação do seu amigo, que ele poderia errar de novo, segurava: agora você é meu escravo, você vai ficar aqui debaixo das minhas asas. Mas outros, por saber que o erro daquele amigo foi um equívoco, não fazia parte do caráter dele, chegava para ele e dizia: porque eu sou teu amigo, eu sou teu dono, sou dono de tudo que é seu, mas você vai viver como livre, você vai fazer tudo que você quer, e você vai administrar as minhas coisas, mas viva como livre. O nome desse resgate se chama perdão. Diga perdão. Ele foi perdoado da dívida diante daquele homem. Aquele homem para quem ele estava devendo nunca mais podia cobrar dele, porque foi pago a dívida e ele foi perdoado. Foi a mesma coisa que aconteceu conosco, irmãos. Nós tínhamos uma dívida impagável, porque nós herdamos de Adão e Eva o pecado, que não tem como pagar por esse pecado, por essa dívida. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e Ele nos comprou das garras do diabo. Ele chegou para o reino das trevas e disse: eu vou derramar sangue, eu vou pagar pela humanidade, eu vou pagar por aqueles que vão estar dispostos a me obedecer, e todos aqueles que quiserem me obedecer, você não pode cobrar dele mais. E se você entregou a vida para Jesus, Ele pagou pelos seus pecados, e Satanás nunca mais vai poder apontar o dedo e cobrar de você aquilo que você foi antes. Quem diz amém? É isso que a Bíblia diz, que quando entregamos a vida para Jesus e fomos batizados, no capítulo 2, versículo 12 em diante de Colossenses, diz que o Senhor nos perdoou, e no batismo fomos sepultados com Ele, de maneira que fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Jesus, e Ele mesmo rasgou a cédula de dívida que era contra nós, e de maneira que Ele expôs os principados e potestades ao vitupério, e nos resgatou, e nos libertou. E quando Ele rasga a cédula de dívida, o escrito de dívida, as dívidas são as dívidas que nós tínhamos com o mundo por causa do pecado, aquilo que Satanás usava para nos cobrar. Então ele chegava diante de Deus e dizia assim: nos 10 mandamentos, essa pessoa pecou nisso, pecou naquilo. Isso era uma dívida, uma lista de dívida. Quando Jesus nos perdoou, que nós entregamos a vida para Ele, Ele rasga, e o diabo procura uma área para
para te acusar e não pode mais, porque você foi perdoado, você foi comprado pelo sangue de Jesus, e o mundo não pode mais cobrar de você. Com um detalhe: antes éramos escravos do mundo, antes éramos escravos de Satanás, que estava pronto para nos escravizar, para nos pisotear o resto da nossa vida. Agora deixamos de ser escravos do diabo e passamos a ser escravos de Jesus, que chega para nós e diz: eu sou teu dono, você é escravo meu, mas eu não vou te tratar como meu escravo, eu vou te tratar como meu amigo, eu vou te fazer viver uma vida livre. De maneira que quando entregamos a vida para Jesus, embora tudo que temos e que somos pertence a Ele, Ele nos coloca como mordomos, como administradores daquilo que é dele, e nos faz viver uma vida como livres e ainda como amigo dele. Mas Ele é o irmão mais velho que nos resgatou, Ele é o resgatador. Então você não pertence a você mesmo, você pertence a Jesus, e tudo isso por causa do perdão. Se Deus não tivesse disposto a nos perdoar, através do resgatador que pagou a dívida por nós, você e eu estávamos para o resto da vida condenados ao lago de fogo. Então, primeira coisa que eu quero falar em relação ao perdão é que o perdão de Deus é importante para a nossa vida. Segure isso, porque isso vai fazer sentido daqui a pouco, muito mais sentido. A segunda coisa que eu quero falar em relação ao perdão é que quando você perdoa, você não somente é perdoado, mas você usa o perdão como princípio para a sua vida diária. Você está trazendo um benefício tremendo para a sua vida. Não somente ser perdoado por Deus é importante, mas também perdoar as outras pessoas. E pedir perdão. Antes de eu falar de ser perdoado, eu quero citar sobre pedir perdão. Porque eu vou colocar aqui nessa escala, organizar, falando sobre pedir perdão, primeiro do que perdoar. Porque quando aquele patrão perdoou aquele servo, imediatamente ele teve que ter, antes de ele pedir perdão, ele teve que se deparar com o fato de que ele pediu perdão. Antes dele ter que perdoar, ele teve que pedir perdão. Duas coisas aconteceram de boa na vida dele. Ele foi perdoado porque ele praticou o pedido de perdão. Ele foi humilde o suficiente para pedir perdão. E essa é uma área difícil para a nossa vida, mas isso é muito importante. Porque tem gente que tipo assim, o tempo se encarrega de deixar claro que eu me arrependi do meu erro, e não pede perdão. Eu vou perguntar aqui para você, esposa, o marido que errou feio com você, e você sabe em que área ele errou, de que maneira ele errou feio, que quando você se lembra as lágrimas querem descer, quando você se lembra dá um nó de macho aqui, que você não consegue engolir. Me responda, se ele começar a usar um discurso, não, ela vai saber que eu mudei, ela vai saber que eu me arrependi, só em usar o tempo, isso basta? É suficiente? Sim ou não? Para a mulher, ele não tem que olhar nos olhos dela e pedir perdão? Reconhecer que errou, sim ou não? E qual é a coisa mais difícil para o homem? Pedir perdão. Principalmente para a sua própria esposa. Porque isso mexe com o ego dele, mexe com o orgulho dele. E o homem, ele pode ser pisoteado, maltratado pelos amigos lá do bar, do jogo, do ambiente de trabalho. Os caras pisam ele, xingam ele, criticam ele, apelidam ele de tudo. E ele cai. Mas quando chega em casa ele vira um leão. Quem é a mulher? É um orgulho.
Ele prefere lançar para debaixo do tapete todos os problemas e machucados que ele efetuou no coração da esposa. E quando ela quer falar sobre o assunto, não fala mais sobre isso não, tu sabe que eu já mudei. Mas dizer assim, mulher, eu errei, me perdoe, parece que é como se fosse vomitar arame farpado. Vai doer, porque mexe com o orgulho dele. Mas você se humilhar e pedir perdão é importantíssimo. E por que é importante pedir perdão? Porque quando você pede perdão, duas coisas acontecem. Você desarma a pessoa que está zangada com você. E a segunda coisa que acontece é que você joga nas mãos dela uma brasa viva. Você dá a ela a responsabilidade de decidir em relação ao assunto. Porque quando você pede perdão para alguém por um erro que você cometeu, no fundo, aquela pessoa para quem você está pedindo perdão, ela sabe que no fundo, você está fazendo a coisa certa, está sendo mais nobre, e que embora ela não perdoe, no fundo ela sabe que você vai estar livre daquela situação. Não de uma situação que a pessoa perde. Porque de repente pode ser que alguém esteja dizendo, rapaz, mas que palavra boa, rapaz, eita, que benção, eu estou devendo assim, uns R$500 para um ali, eu estou devendo uns R$800 para outro, R$200 para outro. Eu vou fazer igual o pastor está falando. Eu vou chegar e dizer, me perdoa. Não, vai pagar a tua conta. Vai pagar a tua conta. Não vem com essa de usar a palavra, vai pagar a tua conta. Eu estou falando no sentido de marcas, de ressentimentos que você gerou na vida de outras pessoas. Aí você vai pedir perdão. Agora em relação à dívida, meu filho, tu vai pagar a tua conta, porque tem policial no nosso meio. E a coisa mais fácil do mundo é nessa igreja se prestar, fazer um BO. É só ligar para o policial e perguntar como é que é, qual é o distrito mais perto aqui, onde é que eu vou. Então, paga a sua conta. Mas, tenha a prática de pedir perdão. Uma tempestade no copo d'água, uma valentia de uma mulher que pode estar com um cabo de vassoura pronto a quebrar na tua cabeça, um prato que já está quebrado, ela está pronta para puxar o gatilho. Se você usar a palavra mágica, 2 palavras, 3. Quais são, pastor? Pergunta. Primeiro, em relação ao marido e mulher, se a mulher está daquele jeito, pronto para atirar, primeira coisa você diz, mulher, eu sou um cachorro. Diga, pode dizer. Aí você completa dizendo, sem vergonha. Aí a terceira você completa, me perdoa. Aí pronto, aí a mulher, eu nunca ouvi algo tão lindo do meu marido. Eu sei que tem alguns machos, rapaz, o pastor fala isso, parece que o pastor já praticou. Pratiquei, irmão. Eu pratiquei. Eu já tive que olhar para ela e dizer, eu realmente fui um cachorro. Fui uma lástima. E eu pensava que eu estava só diminuindo. Aí um dia eu completei aniversário, aí ela foi discursar, ela disse, olha, meu marido pode ter todo defeito, mas tem uma qualidade nele, ele é sincero, quando ele erra, ele pede perdão. E eu vi que era uma qualidade minha, e eu comecei a pedir perdão, até pelo que eu não estava errando mais. Porque afinal de contas, essa alma que reza. Então pedir perdão é importante, para a sua esposa, para o esposo, para os filhos. Ei, percebeu que você pegou pesado, foi injusto no julgamento com seu filho? Converse com o filho, me perdoe, porque eu errei. Isso não te diminui diante do seu filho. Isso dá a ele senso de justiça. O meu pai é justo. O meu pai sabe o que faz. Meu pai é sério. Principalmente pedir perdão para Deus. Irmão, não tem um dia que eu vou orar que eu não faça um check-up e peça perdão para Deus. Charles Finney, um grande avivalista do século XIX, ele fez uma lista, ele começou a fazer uma campanha para a própria vida, ele fazia uma lista de pecados que ele praticava durante o dia. Ele disse que nos primeiros dias era uma lista incontável, todos os dias ele pedia perdão pelo mesmo pecado, e foi diminuindo a lista, porque ele começou a ser constrangido, curado, porque ele pedia perdão para Deus. Daqui a pouco chegou um momento em que toda aquela lista não tinha mais uma área em que ele caísse,
Porque Deus o ajudou de tal maneira que ele se santificou em todas as áreas. Peça perdão para Deus. Tem gente que quando vai buscar Deus, vai adorar, que é um peso nas costas. Por quê? Porque ela já é santa, acha que não erra mais, ou acha que Deus está fazendo vista grossa para os seus pensamentos ruins, para as suas mentirinhas, para os seus pecadinhos, e depois não sente mais nada da presença de Deus. Por quê? Porque virou uma bola de neve o pecado na sua vida. Então todos os dias peça perdão para Deus, dando nomes para os pecados que você pratica. Quem diz amém, irmão? Isso é sério. E a terceira coisa, eita glória, a terceira coisa que eu quero falar em relação ao perdão é a importância de perdoar. Porque tem muita gente, de repente até aqui no nosso meio, que já teve várias oportunidades onde alguém pediu perdão e ela trancou o perdão, disse, não perdoo, e coloca critérios, coloca condições para perdoar. E dentro dessa importância de perdoar, eu quero também falar mais 3 coisas. Depois eu falo mais 15 e a gente termina. Primeira coisa que eu quero falar em relação à importância de você liberar perdão, é que quando você perdoa alguém, você está se parecendo com Deus. Você se parece com Deus. Você está imitando a Deus. Você está seguindo os passos de Deus, porque Deus é um Deus de perdão. Você não desconfia o fato da palavra de Deus deixar claro que uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida quando o Espírito Santo vem sobre nós é nos dar um fruto com 9 características. Coloca aí Gálatas 5:16, 5:19, 5:22 é melhor. Olha só o que Deus faz conosco quando nós entregamos a vida para Jesus. Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo começa a desenvolver em nós um fruto com 9 características. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que é o mesmo que alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por que Deus coloca sobre nós esse fruto? Todas essas características, todas as virtudes desse fruto, são para nos capacitar a sermos tão perdoadores quanto Deus é. Porque é uma mentira a pessoa dizer que tem um Espírito Santo, que tem um fruto do Espírito, e se sustentar no pretexto de que não consegue perdoar. Se Deus colocou o fruto do Espírito dentro de você, pode doer, pode não ser tão fácil, mas você vai ter igualmente Deus a capacidade de perdoar, porque como Deus ama, você ama. Como Deus é um Deus independente, Ele é feliz, independente, incondicionalmente Ele é feliz, você também vai ser. Se Ele é um Deus de paz, você vai ter a capacidade de pacificar também. Se Ele é longânimo, você também é longânimo. E longânimo, o que é longânimo? A palavra longânimo é longo ânimo, é a pessoa que demora muito a ficar animosa, ou agitada, ou estressada. É longo ânimo. Benignidade, você é uma pessoa tão boa que pode cair as coisas em cima da sua cabeça, você está pronto para perdoar, né? Bondade, fé, mansidão, temperança, essas coisas vão te capacitar a perdoar. Se você tem tido dificuldade de perdoar, peça para Deus te ajudar a desenvolver o fruto do Espírito, que você não vai se amarrar em ressentimentos. Quem diz amém? Segundo motivo pelo que é importante você perdoar, é que quando você perdoa alguém, o que você pensa que acontece com o outro, acontece com você. Muitas pessoas não querem perdoar as outras pessoas porque elas acham que quando perdoa, ela libera outra pessoa e ela fica presa naquela situação. E não é isso que acontece. Quando você perdoa alguém, você liberta a si mesma. Lembra da frase que diz que quem não perdoa o outro é a mesma coisa de tomar veneno e esperar que o outro morra? Você está morrendo às mínguas, porque aquela pessoa está vivendo livre e você está aqui amarrada por causa do ressentimento, e você queria que ela é que estivesse sofrendo. Ela não vai sofrer, quem vai sofrer é você. Quando você perdoa, você está se liberando e se libertando da outra pessoa. Pastor, e aí eu me liberto, e ela? Não é liberta também? Não é liberada?
Em relação a você, ela está liberada. Mas em relação a Deus, se na situação ela tem dívida, Deus reconhece que ela errou, ela vai ter que pagar conta diante de Deus. Ela vai ter que também pedir perdão. Se ela não fizer, ela vai estar em dívida. Mas você vai estar livre. O diabo não vai poder atacar você por causa dessa área. Tem muita gente com dor de coluna. Tem muita gente com dor, dando câncer, saindo caroços e tendo problemas, depressão, ansiedade, porque viveu tanto tempo nutrindo um sentimento ruim que aquilo se materializou. O seu corpo começou a corresponder àquele sentimento. Então, a segunda coisa importante é que quando você perdoa, você se liberta, você fica livre. E a terceira coisa que eu quero terminar é que quando você perdoa, você está tendo uma atitude de alto grau, alto nível de fé. Diga comigo, perdoar é praticar alto nível de fé. Então abra lá em Lucas e preste atenção no que acontece aqui. Capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, 3 diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, retenha o perdão, sim ou não? Se ele se arrepender, perdoe. Quando é que uma pessoa vem dizendo que se arrependeu? É quando ela reconhece o erro, ela vem pedindo perdão. O Senhor diz o quê? Perdoe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me. O que é que Jesus ensina? Dizer assim, ó, toma vergonha na tua cara, rapaz. Toma jeito. Você não vai aprender nunca não? Não. Jesus diz assim, ó, perdoa-lhe. Quando Jesus ensina esse nível de capacidade de liberar perdão, sabe qual é a reação dos apóstolos? Versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. A Bíblia diz que só tem uma maneira de agradar a Deus, e é pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Quando você decide praticar o perdão, você precisa tomar consciência de que geralmente, na maioria das vezes, vai doer para você, e você não vai gostar de fazer. Você pode gostar depois, porque às vezes você pede perdão, você é tão livre que você passa a desfrutar de um sentimento maravilhoso. Mas o processo de pedir perdão é doloroso, de perdoar é doloroso. Quando você vai liberar perdão, então quando você vai perdoar, geralmente você também não vai fazê-lo para agradar o seu próximo, que está te devendo, que está com ressentimento entre você e ele. Só existe uma pessoa que você sabe que vai agradar quando decide perdoar, e essa pessoa é quem? Deus. Então quando você não conseguir perdoar pela lógica, pela razão, perdoe pela fé. Porque quando você decide perdoar, você pode não se agradar, não agradar o seu próximo, ou não ser agradável diante do próximo, mas você vai alegrar o coração de Deus. Você vai deixar Deus feliz. E nós estamos vivendo aqui nessa terra para agradar a quem? A Bíblia diz, importa agradar a Deus ao invés dos homens. Então, perdoar, meus irmãos, é o mais alto nível de fé que nós podemos ter e efetuar. Portanto, quem não perdoa está dizendo, eu não tenho fé, que com essa atitude eu estou agradando a Deus. Mas eu quero te dizer, tenha fé, e esteja disposto e disposta a perdoar o tempo todo, e saiba que você pode não receber a recompensa de quem você está perdoando, mas Deus vai te recompensar. Então faça pela fé. Faça pela fé. Porque essa prisão, essa alma presa às coisas desse mundo, é quem faz com que as pessoas não queiram perdoar. Porque na palavra perdão, existe uma grande perda.
E eu aprendi isso com Jadiel. Eu não sei com quem ele aprendeu, mas um dia eu vi ele falando, eu aprendi com ele. Se ele aprendeu com outro, o crédito estou dando para ele. Que perdão é uma grande perda. Porque a palavra é Ele nem lembra mais, não sabe mais não, né? É uma perda grandona, é perdão. Então, quando você decide perdoar, você está tomando para você o prejuízo, você vai perder mesmo. É uma perda. Agora você perde aqui na terra, perde para você, para ganhar no céu. Porque Ele vai te recompensar. Porque perdoar é um ato de fé. Então, nós vamos aqui fazer duas orações. A primeira é agradecendo a Deus pelo perdão dele com a nossa vida. E segundo, nós vamos agir pela fé, abrindo o nosso bocão santo. A Bíblia diz assim, ó: abre bem a tua boca, eu te encherei. Então daqui a pouco você vai fazer assim, ó. Vai abrir a boca e vai praticar o que a Bíblia ensina. Vai abrir a boca e vai falar, eu perdoo. E você vai dar aquela lista diante de Deus aqui agora, no ambiente de fé. Porque se você deixar para fazer lá na tua casa, pode ser que no meio do caminho o diabo te confunda e te convença ao contrário. Nós vamos fazer isso aqui e agora, porque você vai sair para aquela porta totalmente livre. Uma vez eu fui começar um culto, organizei as cadeiras, assim começamos a igreja. E eu estava com uma dificuldade de perdoar alguém que tinha feito alguma coisa que tinha prejudicado, questões familiares. E eu estava com aquela dificuldade, fechou o peito, fechou o coração. E eu me ajoelhei e passei mais ou menos alguns minutos dizendo, Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo por aquilo que ele falou, eu perdoo por aquilo que ele fez, eu perdoo, eu libero perdão. E meu coração não estava querendo perdoar, mas eu pratiquei até sentir que o meu coração foi livre e eu consegui liberar aquele perdão. Deus sempre trabalhou comigo nessa área, eu sempre tive experiência em poder perdoar com facilidade. Esse dia foi uma certa dificuldade. E eu preguei livre, preguei, sabe, na unção do Espírito, e foi uma bênção. Naquele dia, tinha uma missionária conosco no culto, de Santa Catarina. E quando terminou o culto, ela veio para mim, apontou o dedo de profeta, ela diz, Deus está mandando dizer que o perdão é a melhor escolha. Na bucha, pá, puf. Então você tem alguns ressentimentos, alguns sentimentos, e você pensa que aquilo não, isso aqui passa. Não, surgiu um sentimento, perdoe. Surgiu um sentimento, põe para fora. Surgiu um sentimento, não acumule lixo no seu coração, porque isso vai prejudicar você. Quem diz amém? Então eu falei aqui da importância de ser perdoado por Deus, da importância de pedir perdão para Deus e para o seu semelhante, e a importância de perdoar. A importância do perdão que recebemos de Deus. Se você está aqui nessa noite e você não é crente ainda, e você entendeu a importância do perdão de Deus para você, e esse perdão acontece quando você entrega a vida para Jesus, e você quer entregar a sua vida para Jesus agora, para receber o perdão de Deus, e eu não estou aqui apontando que você anda praticando pecados, mesmo sem você fazer coisas grotescas, você é pecador porque você herdou de Adão e Eva. Eu herdei de Adão e Eva, nós já nascemos pecadores, e essa é uma dívida impagável, só Jesus pôde pagar, mas é necessário você entregar a vida para Jesus, para que o sangue que Ele derramou na cruz, toque a sua vida e pague a sua dívida. Então se você está aqui nessa noite, não é crente ainda, e entendeu a importância do perdão de Deus, e quer receber esse perdão, entregando a sua vida para Jesus, fique de pé, só você que não é crente, e quer esse perdão de Deus, entregando a sua vida para Jesus. Você que não é crente quer hoje entregar a vida para Jesus. Eu quero, pastor, porque eu entendi que eu preciso desse perdão. Ou você que está desviado da fé. Pastor, eu já fui crente, mas eu me desanimei e saí da igreja. E eu preciso me reconciliar hoje. Eu preciso novamente do perdão de Deus. Então é para você também. Tem alguém nessa condição que queira entregar a vida para Jesus ou se reconciliar? Se levanta no seu lugar. Eu não vou chamar você aqui na frente. Eu vou orar por você aonde você estiver. Aonde você está, você só vai ficar de pé e nós vamos orar com você agora. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, para receber esse perdão, ou queira se reconciliar? É uma oportunidade que eu estou te dando. E eu pedi para todo mundo ficar sentado mesmo, para não se levantar, justamente porque se você se levantar aí, para receber essa oração, é porque você está entendendo a importância do perdão de Deus na sua vida. Se você não é convertido, e não vai fazer isso, não vai se entregar,
eu só lamento, você ainda não entendeu que precisa ser perdoado por Deus, e você vai continuar com a dívida que você não pode pagar. Mas se você quer entregar a vida para Jesus agora, levante do seu lugar, e você vai receber esse perdão de Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Tem alguém que vai entregar a vida para Jesus agora? Ou vai se reconciliar? Fique de pé no seu lugar. Vamos, Jesus quer perdoar você. Não leve para sua casa essa dívida. Não leve, entrega a sua vida. Ele está chamando você agora. Amém. Cadê a segunda pessoa? A igreja orando, eu quero a igreja orando. A igreja orando, a igreja fecha os olhos. Esse é o momento em que a igreja deve entender que é importante a salvação das pessoas, e que o seu melhor papel é orar pelas pessoas agora. Então quem é a segunda pessoa que vai entregar a sua vida para Jesus agora? Levante do seu lugar. Se levante do seu lugar. Ou se entregar ou se reconciliar. Cadê a segunda pessoa? Amém. Tem mais alguém? Eu queria que uma das diaconisas, uma das obreiras viesse aqui e ficasse com essa irmã, fique perto dela ali. E um dos irmãos de colete fica lá, aleluia. Está se entregando aí também? Ali o Anderson já está com o moço que está se entregando ali também. Tem ali uma quarta ali que está se entregando. Tem mais alguém aqui que está se entregando? Reconciliação, ali é reconciliação. Vamos, se levante e Jesus vai perdoar você. Aleluia, aleluia. Vocês que se levantaram, fechem os olhos e repetem comigo uma oração. Feche os olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu me entrego ao Senhor nessa noite. Perdoa a minha grande dívida, escreve meu nome no livro da vida e me salva. E Senhor Jesus, me capacita a partir de hoje também perdoar aos meus semelhantes, para a glória do Senhor. Amém? Continue com os olhos fechados. Pai, nós oramos por cada um dos nossos amigos, irmãos que se entregaram a Ti agora, que estão se reconciliando. Perdoa a grande dívida, escreve o nome de cada um no livro da vida. Salva, Senhor. Profetizamos como igreja que suas vidas nunca mais serão as mesmas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos praticar agora a fé. Amém? Se você tem ressentimento com alguém, você vai abrir a boca e vai perdoar essa pessoa. Se você não tem agora, mas um dia teve, faça pela fé, perdoe de novo. Senhor, eu já perdoei, eu já me reconciliei, mas eu quero declarar aqui, Senhor, nesse ambiente de fé, que eu perdoo de novo essa pessoa. De maneira que eu acredito que todo mundo aqui vai abrir a boca para perdoar, porque todos nós já tivemos situações. Eu já era quase pastor, e uma mulher me encontrou e disse: olha, irmão Zezinho, eu estava doente no hospital, e eu ia morrer, e eu estava com tanta raiva de você, que eu disse: Deus, não me deixa morrer, porque senão eu vou levar o irmão Zezinho para o julgamento. Eu pedi: me cure, me levante desse hospital, porque eu preciso perdoar ele. Ela me encontrou no meio da rua, e ela tinha esse ressentimento comigo, porque um dia eu confrontei ela, que ela lançou umas profecias erradas lá, e eu disse: cala a tua boca, você não deve profetizar o que não é de Deus. Aí ela ficou com raiva de mim. Eu aproveitei e pedi perdão para ela também, nos reconciliamos, e foi uma bênção. Então você não tem ideia, existem ressentimentos.
Mas antes de você começar a orar, eu quero lembrar para você a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração modelo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder para sempre. Aí Jesus conclui dizendo: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, o Pai Celestial também perdoará as vossas ofensas. Mas se não perdoarem aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Ei, eu não posso olhar para todos uma vez, mas os olhos de Deus estão sobre você. E eu sei que Deus não mandou essa palavra à toa. Deus mandou essa palavra, sabe por quê? Porque Ele quer fazer assim com a igreja, ó. Ele quer limpar a igreja. Ele quer limpar a igreja. Ele quer limpar a igreja. E tem muita gente aqui que ainda hoje, quando chegar em casa, vai abraçar o pai ou a mãe ou alguém de casa liberando perdão. Porque o que você vai fazer aqui agora vai gerar amor no seu coração. Feche os olhos e vamos começar a orar agora. Pai, em nome de Jesus, como igreja nós queremos praticar o perdão do Senhor. Como igreja nós queremos liberar perdão. Como igreja nós queremos liberar perdão sobre todos aqueles que nos ofenderam um dia. Nós queremos liberar perdão sobre todos aqueles que nos magoaram. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa, porque nós guardamos ressentimentos, mas nós estamos aqui para vomitar, para colocar para fora todo o ressentimento, praticando o perdão, que é um ato de fé. Senhor, escuta a oração de cada um dos teus filhos aqui agora, escuta a oração do teu povo. Se tem algum filho perdoando o pai que lhe marcou, se tem algum pai perdoando os filhos que marcaram, que decepcionaram, se tem alguma esposa perdoando esposo, marido perdoando mulher, amigos perdoando seus amigos, sócios, meu Deus, sela no céu, sela no céu, sela no céu no teu livro, cada palavra de liberação de perdão. Vamos, igreja, vamos, esse é o momento, vamos, libera perdão agora, diga para Deus que você perdoa, cita o nome da pessoa, cita a situação, diga: Deus, eu perdoo fulano, porque ele fez isso e isso e isso comigo. Eu perdoo Beltrano, eu perdoo meu colega de trabalho, que me caluniou, que falou mal de mim, que tomou o meu lugar. Vamos, exercite a tua fé, libere perdão, e o diabo não vai ter poder sobre a sua vida. Perdoe. Perdoe aquele que te decepcionou, aquele que falou mal de você, caluniou você, traiu você, machucou você. Perdoe de repente o pai que chegava bêbado na tua casa, a tua mãe que gritava e xingava você. Perdoe seu coleguinha, seu amigo que te traiu. Perdoe, porque o perdão é o caminho do Senhor. Perdoe, igreja. Perdoe, libere perdão, vamos, abra sua boca, diga: Deus, eu perdoo, ainda que eu não estou sentindo direito no meu coração, mas eu libero perdão com a minha boca e pela fé, eu libero perdão pela